7h40, a gente vai conversar mais uma vez com Caroline Borges, que é diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas. Tudo bem, Caroline? Bom dia. Bom dia. Que delícia a gente estar aqui, né, agora na mesa com o Rafael. Isso aí, primeira vez aqui com ele, Muito né, Carol? bom, tô gostando. É verdade, primeira vez que a gente conversa ao vivo, né, Carol? Enfim, hoje o tema é realmente muito, muito interessante, né? Eu estava até comentando em off aqui com a Ariane, realmente muito interessante, e é sobre delegação, né? O que é delegar e o que não é delegar? Esse é um tema realmente bastante interessante. Estava conversando com a Ariane também, né? Agora sobre esse tópico. Delegar é uma atividade, faz parte do escopo de qualquer liderança. Então, delegar é quando um líder ele entrega parte de um processo ou uma tarefa como um todo para alguém da equipe, para que aquilo ali seja executado e seja entregue. Lembrando que, quando o líder faz isso, ele não deixa de ser responsável pelo resultado. Ele continua respondendo pelo resultado, ou seja, não tem como se eximir, olha, não fui eu que fiz, ele continua sendo esse responsável, mas a delegação é extremamente importante na liderança. Primeiro, né, para atingir resultado, o líder ele não faz nada sozinho, ele tem um time que constrói o resultado com ele. É importante para desenvolver pessoas, então delegação também é um formato, uma técnica de você começar a colocar as pessoas para pôr a mão na massa em algo que talvez elas não tenham tanta experiência ou tanta vivência com aquilo. E também é uma forma de gerir tempo da liderança. O líder ele precisa estar livre para algumas atividades que são mais estratégicas e ele precisa saber plotar ali na agenda dele o que de fato só ele pode fazer e o que a equipe já está capacitada, já está caminhando para aprender a fazer ou já consegue assumir 100%. Muito bom, Carol. Agora, por que é tão difícil para algumas lideranças tocar adiante esse processo e delegar as tarefas? A gente, com certeza, quem nos ouve já ouviu história de alguém que disse, mas ninguém vai fazer tão bem quanto eu. E se eu delegar, não der certo, eu vou ter que fazer 2 vezes, vai ter o retrabalho. Então, é melhor eu fazer tudo sozinho. Mas não é bem assim, né? É muito comum, Ariane, isso que você está colocando. Inclusive, esse é um dos grandes desafios de primeira liderança. Líderes que vêm, às vezes, de uma atuação muito técnica e começam a gerir um time pela primeira vez. Inclusive, também é um desafio de líderes que estão há mais tempo, tá? E não se desenvolveram nessa habilidade. Mas essas frases como eu faço mais rápido, eu faço melhor, ninguém da equipe sabe fazer, eu não confio na equipe, a alta gestão da empresa quer que eu faça. Essas são frases para dar uma desculpa para não delegar. Tá? Porque como líder, existe primeiro aquela visão de medo de perder o poder. De perder o espaço. O espaço. Será que eu vou perder meu espaço? Eu vou deixar de ser crucial para o negócio? Pode ser que eu não seja importante mais aqui, me tirem da minha posição. E é exatamente o contrário. Essa é uma frase, essas frases são todas frases que denotam muito uma não compreensão do papel do líder. Ele precisa fazer o resultado por meio do time. Se o time está indo bem, especialmente sem ele, é porque realmente o trabalho está sendo muito bem feito. Então, tem às vezes um apego, um orgulho, né? Então, são desafios de se delegar e que o gestor ele precisa estar atento, ele precisa fazer uma autorreflexão a respeito de eu estou fazendo isso bem? Eu estou utilizando esse artefato da delegação para realmente me apoiar no meu processo de liderar, de desenvolver gente, de gerar resultado? Mas, geralmente, existem esses desafios, sim. Nossa, muito interessante mesmo, Carol. E quando e como delegar da forma correta, né? Porque a gente vê, muitas vezes, as pessoas que estão nos ouvindo podem ter tido experiências desconfortáveis em algum momento. Como e quando delegar da forma mais adequada? Então, vamos lá. A delegação, quando a gente está falando de liderança situacional, ela diz que a gente deve delegar sempre que a equipe ou a pessoa, ela apresentar competência mais motivação. Ou seja, a pessoa ela conhece, ela consegue fazer, ela tem capacidade técnica e emocional para tocar aquela atividade, aquele processo, aquela missão, e ela está motivada, ela quer fazer. Não é um empurrar, você vai fazer sim e acabou. Existe uma vontade de tocar aquilo e de levar aquilo à frente. Então, a pergunta, na verdade, é quanto eu devo delegar nesse caso específico? Qual é o nível de maturidade que essa pessoa ou essa equipe tem para desenvolver essa atividade? E se a equipe não tem, é meu papel desenvolver. É claro que eu estou falando, às vezes, de uma reunião de resultado, a liderança vai responder perante uma diretoria, isso é papel do líder. Mas, às vezes, tem um pedacinho da reunião que eu consigo trazer alguém, por exemplo, para explicar o resultado de uma determinada ação, aquilo ali gera um empoderamento, gera um reconhecimento.
o líder ele precisa estar muito atento a esse tipo de situação. E como delegar, né, Rafael? Você mencionou aí, como é que eu delego de uma forma mais, vamos dizer, com um pouco mais de técnica, um pouco mais de planejamento, porque não é só passar a atividade para frente e não olhar, que as pessoas falam, né, o delargar. Entregou na mão de alguém e não sabe nem o que está acontecendo. Isso não é delegar. Então, primeiro, eu preciso especificar qual é a tarefa. Quais são as tarefas? Você, líder que está escutando a gente, pensa aí quais são as atividades, principais atividades que você tem, atribuições, e que olha para elas e vê aí o que você realmente poderia delegar. É algo que não necessariamente teria que estar na sua agenda e que outras pessoas na sua equipe se motivariam e aprenderiam, desenvolveriam muito com essa atividade, inclusive com potencial de entregar um resultado muito melhor, né? Teriam mais tempo, um olhar mais aprofundado. Definir a pessoa que vai assumir essa atividade. Conhecer o time. Quem são as pessoas no time que poderiam assumir essas funções, essas missões? E aí estabelecer um processo também de acompanhamento com regras definidas. Quando eu entrego uma atividade, eu preciso deixar claro o que está sendo entregue, o que eu espero de resultado, quais são as métricas pelas quais eu vou medir a qualidade da entrega que vai ser feita. E eu não vou deixar para olhar isso no prazo final, que isso tem que ser entregue às vezes. Tem que seguir para uma outra área, seguir para o cliente final, subir para a diretoria. Eu preciso fazer revisões, direcionamentos parciais para garantir que realmente essa entrega seja feita no prazo, sem retrabalho, e eu consiga dar feedbacks para essa pessoa que está assumindo, inclusive com o intuito de desenvolvê-lo. E eu preciso, muitas vezes, dar um suporte também emocional ou um direcionamento técnico para que aquela atividade consiga realmente atingir seus objetivos e aquela pessoa que está assumindo consiga se desenvolver e aprender de fato aquilo ali que está assumindo. Muito bom, Carol. E talvez alguns gestores e líderes não façam ideia do quanto é importante, não é? Esse processo de você dizer para alguém, olha, eu te dou autonomia, confio no seu trabalho, vai e faz, se precisar de mim, eu estou aqui para te acompanhar, para te apoiar, mas desenvolve essa competência sua. Ou então, aprende essa competência nova dentro do que eu sei que você tem capacidade, porque muitas vezes o profissional se sente invisibilizado, talvez incapacitado, por conta de alguém, e isso acontece também na vida pessoal, não é só na vida de trabalho, que abraça o mundo com as pernas e não te deixa mostrar que você também pode ajudar, que você também é capaz. É o espaço para que o outro possa mostrar que veio, né, Ariane? Isso é importantíssimo. Quando a gente pontua que delegar, que muitas vezes é visto como, delega é só uma questão de gestão de tempo. É também gestão de tempo. Mas como você mencionou, não é só isso. É um processo de desenvolvimento, de empoderamento, de dar autonomia para o time e de você, inclusive, observar para entender aspectos ligados à sucessão. Se eu sair de férias, quem tem condições de... Porque o líder tem que sair de férias, tá, gente? Então, se eu sair de férias, quem tem condições de assumir essas atividades? E até mais, se eu recebo uma proposta para alçar voos mais altos fora da corporação ou ainda dentro da empresa, quem poderia assumir a minha cadeira? Isso é importantíssimo. O líder ele precisa ter essa visão. Quem que eu estaria formando para estar no meu lugar? Ninguém é insubstituível. A gente fica doente, a gente tem que sair de férias, a gente tem que ter nossa vida pessoal, né? Cuidar da saúde. E tá pronto ali para deixar um time que consiga tocar, consiga desenvolver as atividades no dia a dia. Então, é bem nessa linha mesmo, Ariane. Sensacional, né? Muito obrigado, Caroline Borges, mais uma vez com a gente, como toda quinta-feira. Adorei uma aula aqui, prestando atenção. Obrigado mesmo, Carol. Obrigada, pessoal. Ótima quinta para todo mundo, para os nossos ouvintes.